Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas bases para atendimento e já de cara eu já quero quebrar um conceito com a resposta de uma pergunta: base nacional ou importada? Qual é a melhor? Bem, eu como maquiadora há 15 anos, eu já usei muitas bases importadas e eu posso garantir para você que o mercado brasileiro, assim, tá atualizadíssimo, traz muita tecnologia nos seus produtos, investiu em muita pesquisa, desenvolvimento, então trouxe produtos que têm uma resistência absurda. Inclusive, nesse vídeo, eu testei a resistência das bases e vou trazer aqui para você a resposta. Então, hoje eu prefiro as bases nacionais porque elas foram pensadas exclusivamente na nossa pele, no nosso clima e tem uma proposta de resistência, pelo menos essas que eu vou mostrar para vocês, superior a muitas bases importadas. E as bases que eu quero compartilhar com vocês hoje é essa da Dalla, que eu tenho usado recentemente, essa da Catarine Hill, que eu tenho usado ela, gente, há uns 3 anos, não sei. E essa da Cover Fix, da Dylos, que eu tenho usado também há pouco tempo. Eu avaliei essa base de acordo com 7 critérios e no final do vídeo eu vou ensinar vocês como que eu aplico ela na pele. E o primeiro critério é a textura, se ela é mais grossa, se ela é mais líquida. A da Dylos, dentre as três, é a mais líquida, que se espalha mais fácil na pele. E essas duas aqui estão empatadas, elas têm uma textura mais densa, uma textura mais grossa. A textura, né, da primeira e da terceira se assemelha bastante, e a do meio, ela é mais líquida. E agora sobre os tipos de pele. Por essa base ter uma textura mais fluida, é muito interessante para pessoas que têm uma pele mais madura, que tem linhas, que tem vincos. Então, como você vai conseguir espalhá-la muito mais fácil na pele, automaticamente não vai ter tanta textura evidente na pele. Agora, para pessoas que têm muita marquinha de textura na pele, por exemplo, marquinha de acne, essa base da Dalla, ela é excelente, porque como ela tem um efeito mate, ela traz um efeito blur. Porém, existe uma diferença entre o efeito óptico, que é quando você vai tirar uma foto. Então, essa base, ela tem esse efeito de deixar a pele mais lisa na foto. E já essa, embora não acumule tanto, né, nas linhas, fica ali uma camada mais fina, ela visualmente vai trazer um efeito de menos textura. Consegue entender? Existe o efeito óptico na fotografia, que a base mate é muito interessante para quem tem essa textura na pele, e existe também a questão do ao vivo, que essa base vai ser mais interessante. Eu confesso que para mim, eu prefiro o acabamento mais mate, que ele dá um blur ali na pele, bem interessante, lembrando que eu tenho uma cartela de cores opaca, então isso é muito positivo para mim. Então, se você tem uma cartela mais luminosa, uma base mais luminosa seria mais interessante. Eu testei também o tempo de secagem, eu aguardei mais ou menos uns 20 minutos e a base da Dylos demorou bastante para secar. Já essas daqui, que tem um efeito mate, secou bem rápido. Tirei sangue hoje. A primeira base é essa daqui, que secou, né? E depois, provavelmente, a da Catarine agorinha já seque. E a última, que é a base da Dylos, que tem maior luminosidade. A base da Dalla, inclusive, você precisa ter maior agilidade para fazer a sua maquiagem, porque ela seca praticamente instantaneamente. Então, depois que seca, você não consegue, às vezes, esfumar um blush, esfumar um contorno cremoso na pele, vir dando acabamento com a esponjinha. Inclusive, para esse tipo de base que seca muito rápido, é interessante que você use a esponja seca, não a esponja úmida. Às vezes você vem ali, não dá tempo de você dar os acabamentos para aplicação de pó e etc. No final do vídeo eu vou contar qual que é a minha base dessas três, a preferida. O acabamento que a gente já falou, mas é bom repetir para ficar bem organizadinho o vídeo, né? Então essa daqui, ela tem um acabamento soft soft matte quando ela seca, mas ela é mais luminosa do que quando é comparada com essas duas, que ela tem um efeito bem opaco na pele. A cobertura delas, eu acho excelente, todas cobrem muito, muito bem. Porém, a base da Dylos, ela tem menos cobertura quando comparada às outras, porém, ela permite ali uma camada após outra camada, porque ela demora a secar. A base da Catarine Hill também permite, né,
essa camada sobre camada. Já a base da Dailus já é bem mais difícil, porque, como eu disse, ela seca muito rápido. Então, quando a base seca, fica bem complicada a questão de depositar mais camadas. Dailus, uma cobertura média, alta. Catarine Hill, uma cobertura alta. E da Dalla, uma cobertura alta também, no meu ponto de vista. Sobre a durabilidade. Na minha pele, a que mais segura é a base da Dalla, por isso que ela é a minha preferida. E lembrando que o preço dela, gente, dentre essas daqui, ela é bem mais barata do que a base da Catarine Hill, por exemplo. Então, no meu dia a dia, é a base que eu costumo usar. Vamos começar primeiro com essa, que é a da Dalla, com papel higiênico, não tem pó, não tem nada aqui, ó. Como que sai? Sai tipo um pozinho, sabe? Mas não tem, assim, aquela coisa de molhar. Da Dailus, que demora a secar, né? Então, vamos lá. Depois que ela seca, ela fica bem mate mesmo. Também, ó, tipo, sai como se estivesse saindo só um pozinho mesmo. E, por último, da Catarine Hill. Também nada, gente. A gente pode falar que não saiu nada. Esfrega um pouquinho, sai, mas eu esfreguei em todas, não dá pra saber, né? Então, bora lá. Vamos molhar, vamos na ordem. Ai, gente, essa água tá gelada. Ó, repele bem, ó, a água. Esfregar aqui. Nada. Nada também, bem resistente, também nada. Vamos usar papel higiênico agora. Vou secar minha mão. Então, a resistência, gente, bem próxima uma da outra. Mas eu ainda tenho minha preferida, né? Mais algumas considerações. Aqui, ó, ela deu tipo uma leve esfarelada, ó, tá vendo? Aqui, a da Dalla, gente, não acontece isso, olha só. Tô sem um espaço aqui, ó. Não acontece. Da Dailus, né, como ela demora a secar, e querendo ou não, se você não usa o pó, né, e querendo ou não, a pele já vai produzindo uma lubrificação natural, é complicado, mas ela também dá um esfareladinho, ó. Então, assim, gente, essa base da Dalla, não, gente, ela é surreal de incrível, essa daqui, ó. Já que estamos aqui no banheiro, do fundo, e não tem demaquilante, vamos ver se sai com sabão, né? Ela tem que tirar, às vezes, lá dentro mesmo. Com o sabão, por incrível que pareça, a que menos saiu foi a da Dailus. A da Dalla saiu bastante, né? Que loucura, né? Surreal. Fiz o vídeo aí pra vocês sobre a durabilidade, fiz os testes de resistência e como vocês viram, todas elas resistiram muito bem à água e na minha pele, essa daqui resiste muito bem ao suor. Então, todas elas estão aprovadas no quesito resistência à água, sem usar o pó ainda e sem nenhuma preparação anterior, só a base mesmo que eu analisei sem nenhum viés, sabe? Ah, o hidratante, blindagem, etc. Sobre a variedade de cores, né? A base da Catarine Hill tem 21 tons. A base da Dalla tem 18 tons. A base da Dailus, 12 tons.
como aplicar a base, né? Vamos começar primeiro pelo da Dylos. Eu gosto sempre de aplicar com o pincel esfumando na pele. Se a sua pele é muito oleosa, eu recomendo que você aplique com a esponja, porque você consegue depositar na pele pressionando. Eu sinto que ela gruda mais, isso vale para todas as bases, tá? Ela gruda mais na pele e isso também aumenta a resistência. Então, sempre quando eu vejo que tem uma pele no meu atendimento, que tem muita manchinha de acne, muitos poros, eu faço dessa forma que eu acho que fica mais interessante com uma esponjinha. E aí, gente, a base da Dylos eu aplico ela com o pincel, esfumando na pele para ter uma cobertura mais leve. Por que que ela não é a minha preferida? Porque como ela é muito líquida, eu não consigo, por exemplo, usar uma blindagem junto, porque senão ela vai ficar líquida demais, então não dá. E mesmo que eu use aquelas colinhas de base, mesmo assim, ainda, por ser a colinha de base geralmente é mais grossa, mesmo assim dilui muito, então eu gosto de usar ela pura. E aí, às vezes, eu uso ela pra misturar, né, nas outras, porque isso muda um pouquinho a textura dela, né, deixa ela mais fluida, ela um pouco mais líquida, ainda mais quando eu uso a blindagem, então eu consigo usar essas bases aqui de uma forma muito mais leve na pele. Mas para usar ela com produtos que dão mais resistência ainda para potencializar isso, eu não consigo, entende? Então, por isso que ela não é a minha base preferida, por isso. A base da Catarine Hill, que ela tem aqui, né? Gente, eu coloco essas etiquetas porque como eu vou limpando, por exemplo, isso daqui, ó, com um lencinho umedecido, vai sair na cor, depois eu não sei mais qual que é, né? A base da Catarine Hill, eu gosto muito dela e fica assim bem empatada com essa, mas analisando o custo-benefício, a da Dylos ganha, né? Porque ela é mais em conta. E a questão maior é para automaquiagem, porque o da Catarine Hill é mais fácil de você usar, porque ela não seca tão rápido assim, então você tem tempo para fazer as etapas da maquiagem. E já a da Dalla não, você já tem que fazer aquele passo a passo ali bem rápido, né? Se você já usa alguma dessas bases, me conta aqui o que você acha dela, deixa a sua opinião também. Às vezes a sua opinião é a dúvida de outra pessoa que tá vendo esse vídeo. Não esquece de comentar, que isso impulsiona muito mais o canal para eu trazer mais conteúdos como esse. E se vocês quiserem, no próximo vídeo a gente pode falar sobre corretivos, sobre os acabamentos, sobre a durabilidade, enfim, sobre as cores. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até breve!